Ok, gente. Vamos lá? Vamos começar mais um assunto aqui, bens públicos. Bom, com isso aqui, são apenas noções básicas de bens públicos. Isso não vem caindo com profundidade, não, tá? Não vem caindo detalhe do detalhe, não. Então, tem outros assuntos muito mais importantes que a gente já viu. E isso aqui eu vou dar só alguns conceitos que de vez em quando eles perguntam. Mas é um assunto que você não deve dedicar muita atenção a isso, não. Muito bem, olha aqui. Para começar, o que são bens públicos? O conceito dos bens públicos está no Código Civil. O Código Civil é que diz que os bens podem ser públicos ou privados, né? E aí diz, o que são bens públicos? Bens públicos são os bens das pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, os bens da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, entes da administração direta, das autarquias de direito público, as fundações públicas de direito público. Todas essas aqui são pessoas jurídicas de direito público. Então, esses bens são públicos. As empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Então, os bens das empresas públicas e sociedades de economia mista não são considerados bens públicos, são bens privados, hein? Ok? Então, o prédio do Banco Central é um bem público? É. O prédio da Petrobras é um bem público? Não. É um bem privado. Porque a Petrobras é uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado. Às vezes, de forma incorreta, vou falar isso, eu fico até na dúvida se eu falo, né? Falo ou não falo? Ah, falo, já comecei a falar, né? Tem várias questões de prova, que às vezes eu assim, com relação aos bens públicos, é a alternativa correta. Aí quando você olha as opções, na verdade, a questão, quando está falando de bens públicos, está se referindo aos bens da administração. E aí vai fazer perguntas sobre os bens das empresas públicas e sociedade economia mista podem não sei o que, sei o que lá. Peraí, os bens das empresas públicas e economia mista, antes de mais nada, nem são bens públicos. O enunciado já está mal redigido, né? Com relação aos bens públicos, essa é a alternativa correta. Aí começa a falar dos bens das empresas públicas e economia mista, né? Você percebe que não é esse o erro, né? Ele está falando alguma coisa lá, então de forma ampla, as questões às vezes falam sobre os bens públicos, querendo se referir aos bens da administração, mas de forma incorreta. Se você, na dúvida, tiver uma questão direta, fala assim, os bens das empresas públicas e sociedade economia mista são considerados bens públicos? Prova do CESP de certo ou errado. Não vou nem para múltipla escolha, você sai pela tangente. Você está fazendo uma prova do CESP, certo ou errado. Os bens das empresas públicas são considerados bens públicos. Você bota o quê? Errado. O gabarito tem que ser errado. Se na hora do gabarito vier, tá certo, a gente vai entrar com recurso mostrando o Código Civil, tá aqui, ó. Não tem dúvida nenhuma que essa questão tá errada. O cara que elaborou essa questão não tem a menor ideia do que ele está falando. Então, isso são bens públicos. Tá legal. E aí, o que mais cai? Classificação. Os bens públicos são classificados, né, podem ser classificados nessas três espécies aí. Bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. O que é isso? Os bens de uso comum do povo são aqueles que são usados pelo povo. São aqueles bens que estão à livre disposição da população. São as praias, as ruas, as rodovias, as praças,
Tudo aquilo que a população pode usar à vontade. Em regra, de forma gratuita. Pode ser que haja cobrança pelo uso de um bem de uso comum do povo? Excepcionalmente até sim. No caso, por exemplo, das estradas que tem pedágio. Estrada é bem de uso comum do povo? Qualquer um do povo pode passar na estrada. Mas se aquela estrada tiver uma concessão, né, a concessionária, acabamos de falar isso no último assunto, você vai ter que pagar pedágio. Então, em regra, os bens de uso comum do povo são de uso gratuito. Né? Ninguém cobra você usar a praia, para você usar uma praça, mas pode haver cobrança de pedágio em umas determinadas rodovias e tal. De qualquer maneira, está sendo usado pela população. Os bens de uso especial são aqueles que estão sendo usados pela própria administração. Não estão sendo usados diretamente pelo povo, estão sendo usados pela administração. Então, são o quê? São os bens utilizados pela administração. Os veículos da administração são bens de uso especial. Os prédios públicos são bens de uso especial. Então, um tribunal, a população vai lá, né? Vai. Mas o tribunal está sendo usado pelo judiciário, não é livre à vontade, né? Você chega lá de noite, tá fechado. Você não pode entrar no fórum de madrugada e tal, não sei o quê. Não é tão liberado quanto um bem de uso comum do povo. A população pode usar os prédios públicos? Pode, porque os prédios são públicos. Mas de uso especial, estão sendo usados pela administração. Então são os prédios públicos, os veículos da administração. Tá. E os bens dominicais são aqueles que não estão sendo usados por ninguém, porque nos bens dominicais não aparece a palavra uso. Então os bens dominicais são públicos, mas não estão sendo usados nem pela população, nem pela administração. Ou seja, são aqueles que não estão sendo utilizados por ninguém, aqueles que não têm nenhuma destinação. Então, por exemplo, um terreno da União que está vazio. O terreno está fechado, o terreno é da União ou do Estado, do município, não interessa, um terreno está fechado, não está sendo usado pela população, também não está sendo usado pela administração, porque não tem nenhum serviço público instalado ali. São os bens dominicais, ou dominiais, alguns chamam de dominiais, sem o C, mesma coisa, são bens dominicais. Então, a gente diz que os primeiros estão afetados. Afetados quer dizer, estão sendo usados. Estão afetados ao serviço público. Estão sendo usados pelo serviço público, estão sendo usados ou pela população ou pela administração. Os bens dominicais estão aqueles desafetados. Eles não estão afetados, não estão ligados a nada, estão abandonados. São os bens desafetados. E aí vai acontecer o seguinte: um prédio público. Prédio público é onde está funcionando ali uma repartição. É um bem de uso especial. Está afetado ou desafetado? Afetado. Aí a administração desocupa o prédio, tira a repartição de lá e o prédio fica abandonado, não está sendo utilizado por ninguém. Esse prédio, se está abandonado, ele agora passou a ser um bem dominical, porque agora ele está desafetado. E o sentido inverso, o terreno que está desafetado, terreno baldio, a administração vai lá e constrói um prédio público, aquele bem dominical passou a ser bem de uso especial, porque passou a estar afetado. Então, é isso que se chama desafetação e afetação. Quando um bem afetado passa a ser desafetado, né? O prédio está sendo utilizado, deixou de ser utilizado, o bem está sendo desafetado. E a afetação é o contrário, né? Um terreno que estava desafetado passou a ser afetado. Ok? Então você guarda isso. E aí,
somente isso. Quais são as características dos bens públicos? Isso cai, quando cai uma questão sobre bens públicos, normalmente ou eles perguntam aquela classificação ou perguntam essas características. É o básico. Primeira característica dos bens públicos é a inalienabilidade. Dá de possibilidade, sempre faço isso, né, gente? Faz isso na prova. Dá de possibilidade. Impossibilidade de alienar. Então, os bens públicos não podem ser alienados. Eles não podem ser transferidos para terceiros. Essa é uma característica. É uma característica, mas tem exceções. Porque a gente já viu na Lei 8.666 que a administração pode vender um prédio público, pode vender um veículo. Não pode? Pode. Agora, a administração pode vender uma praia? Não, porque a praia é de uso comum. Está afetado. A administração pode vender um prédio onde está funcionando ali o Tribunal de Justiça, tendo sessão toda hora? Não, claro que não. A administração pode vender um terreno baldio? Pode, porque o bem dominical está desafetado. Então, o que acontece? Na verdade, essa característica, uma das características dos bens públicos é a inalienabilidade, impossibilidade de se alienar, de se vender um bem público. Certo, certo, mas na verdade, essa é uma característica dos bens afetados. Porque os bens desafetados podem sim ser alienados. A administração pode vender um prédio desocupado, pode vender um terreno baldio, pode vender um veículo que não está sendo mais utilizado. A polícia comprou veículos novos e aqueles veículos não estão sendo mais utilizados. Então, aquele veículo que era um bem de uso especial, agora passou a ser um bem dominical. Então, os bens dominicais, costuma-se dizer que os bens dominicais são aqueles que, por estarem desafetados, podem ser vendidos para gerar renda para o Estado. Ok? Então, primeira característica, mas se perguntarem em prova, né? Tem que tomar cuidado como é que vai cair. A inalienabilidade é uma característica dos bens públicos? Sim. Todo bem público goza da característica da inalienabilidade? Não. Botou o todo, já quebrou. Porque os bens dominicais, os bens públicos dominicais podem ser alienados. Certo? Certo. Segunda característica, imprescritibilidade. Vamos o que eu estou falando? Impossibilidade de prescrever. Não é isso? A princípio não é isso? Que a palavra não leva a isso? Imprescritibilidade, impossibilidade de prescrever. Então, o que quer dizer isso? O que é prescrição? Não precisa definir exatamente, mas o que vem na tua cabeça? Prazo, não é isso? Então, decadência quanto prescrição, lembra prazo. Ah, passou o prazo tal, prescreveu. Né? Ah, o servidor cometeu um ilícito, ele pode responder processo? Pode, enquanto não prescrever. Se passar tanto tempo, prescreve, o servidor não pode mais responder. A administração não pode mais nem instaurar processo administrativo porque já prescreveu, porque passou o prazo. Então, prescrição está ligada a prazo. O que é imprescritibilidade? Impossibilidade de prescrever está ligado ao seguinte: impossibilidade de administração perder o bem por decurso de prazo, por tempo. Ó, a administração tem esse bem da administração. Ah, mas passou um prazo, perdeu. Vem daí. Isso que é a chamada prescrição de bens públicos. Entre outras palavras, é o chamado uso capião. O que é uso capião? O particular, você tem um terreno.
lá numa cidade interior, né? Você comprou um terreno na cidade interior e não vai lá há quantos anos? Ih, eu comprei muito tempo, andando no meio do mato, eu estou esperando aquilo valorizar. Quanto tempo você não vai lá? Ah, não vou lá há uns 30 anos já. Na verdade, meu avô que comprou aquilo no meio do mato, passou pro meu pai passou para mim, tá lá 30 anos que ninguém vai lá. Cara, você pode ter perdido esse terreno há muito tempo já. Vai lá olhar. Quando você chega lá, ih, tem um monte de gente morando já. Não, o terreno é meu, era teu. Você perdeu o imóvel por decurso de prazo, você perdeu por uso capião. Existem leis, que a gente não vai tratar aqui, né, que se uma pessoa invadir o terreno e ficar ali no terreno durante tanto tempo, depende de várias hipóteses, né? Invadiu o terreno, estava vazio. Invadiu o terreno. Chegou lá, limpou o terreno todo, plantou, fez uma hortinha, fez uma casa, tá lá há 20 anos, nunca ninguém falou nada. Vai chegar lá agora e vai entrar com uma ação vai botar o cara para fora. Ação de reintegração de posse. Vai perder, cara, já perdeu aquele terreno já, por uso capião. Isso acontece com bem público? Não acontece. Não acontece. Então, um terreno da União, que está lá, e já tem gente morando há 40 anos, que o terreno está abandonado há 40 anos. De repente, a União, vamos fazer aqui, construir uma rodovia federal, e aí chega lá, tem um monte de gente, sai todo mundo que eu construir rodovia. Ah, mas eu estou aqui 40 anos, eu já ganhei esse terreno por uso capião, mas não ganhou mesmo. Porque os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião em tempo nenhum. Não ocorre a prescrição. A União, a administração pública não vai perder um bem público por decurso de prazo. Isso é que é a característica da imprescritibilidade. Ok? Impenhorabilidade. O que significa a impenhorabilidade? Impossibilidade de penhora. É isso, né? Os bens públicos não podem ser penhorados. O que quer dizer isso? Se um particular não paga as suas dívidas, um particular tem 3 imóveis e está devendo um monte de gente. As pessoas entraram na justiça, ganharam, e o judiciário mandou aquela pessoa indenizar outras pessoas. O cara, eu não tenho dinheiro para pagar, não vou pagar. Ah, não tem dinheiro? O judiciário vai lá, vai verificar e tem 3 imóveis, vai tomar os seus imóveis, pelo menos 2 daqueles imóveis podem ser tomados, um não, que é um tal considerado bem de família, né? Bem de família é aquele onde a pessoa vive com a família dele, não pode tomar porque a pessoa vai morar na rua. Mas se tem 3 imóveis, o judiciário pode tomar até 2 imóveis, dependendo do valor, né? Pode ser que o valor de um imóvel seja suficiente para pagar todas as dívidas. Se o valor de um imóvel não for suficiente, o judiciário pode penhorar 2 imóveis, pode penhorar veículos, penhorar vários bens, móveis ou imóveis. Tá. E se o Banco Central não pagar as suas dívidas, o judiciário pode determinar a penhora dos bens do Banco Central? Não. Por quê? O Poder Judiciário, porque o Banco Central é uma autarquia, pessoa jurídica de direito público. Se é pessoa jurídica de direito público, tem uma série de prerrogativas, uma série de privilégios. Uma delas, o Banco Central vai pagar as suas dívidas? Vai, quando der. Por meio de precatórios. O que é o precatório? O famoso devo, não nego, pago quando puder. Ah, mas o judiciário já mandou o Banco Central indenizar o Joãozinho há mais de 4 anos. E o Banco Central pagou? Não. Não, o Banco Central não falou que não vai pagar. Vai pagar. Só que não tem dinheiro agora, mas quando der vai pagar. Não, devo, não nego, pago quando puder. Ah, o judiciário pode mandar penhorar o prédio do Banco Central, os veículos do Banco Central, a renda do Banco Central? Nada. Os bens do Banco Central são impenhoráveis. E se a Petrobras não pagar as suas dívidas? Os bens da Petrobras podem ser penhorados? Podem ir à penhora? Podem. Porque
Petrobras é uma sociedade de economia mista, é uma pessoa jurídica de direito privado. Se é pessoa jurídica de direito privado, não pode ter prerrogativas, privilégios que não são próprios de empresas privadas. Então, se a Petrobras não pagar as suas dívidas, os bens da Petrobras vão à penhora. Não é isso? É, tranquilo. A empenhorabilidade é uma característica dos bens públicos. O prédio da Petrobras não é bem público. Certo? Olha o início que eu falei lá. Os bens das empresas públicas e sociedade de economia mista não são bens públicos. Portanto, não gozam da característica da empenhorabilidade. Os bens da administração direta, autárquica e fundacional, esses sim são considerados bens públicos, por isso contam com a empenhorabilidade. E, para finalizar, a última característica apontada pela doutrina toda é a impossibilidade de oneração. O que é oneração? Não se pode onerar um bem público. Não se pode colocar um ônus sobre um bem público. O que é ônus? Ônus é obrigação. Ônus é obrigação. Então significa o seguinte: não se pode dar um bem público como garantia de alguma coisa. É o seguinte: eu vou lá e eu, Gustavo, posso pedir um empréstimo no banco. E aí o banco vai me emprestar 300 mil reais. Ah, eu quero 300 mil reais emprestado. Ok, mas tem que dar alguma garantia. Tudo bem, eu tenho um imóvel meu que vale 500 mil reais, eu posso dar o meu imóvel como garantia. Garantia de que eu vou pagar, porque eu tenho uma obrigação de pagar, eu tenho um ônus de pagar, eu tenho uma obrigação de pagar, e posso dar o meu imóvel como garantia dessa obrigação. Vem daí a palavra ônus, garantia. Os bens públicos não podem ser onerados, os bens públicos não podem ser dados como garantia. Então, o município do Rio de Janeiro pode pedir um empréstimo ao Santander? Pode. O município do Rio de Janeiro pode dar o prédio da prefeitura como garantia? Não. Pelo simples fato de que, se a prefeitura não pagar o empréstimo, o banco não vai poder tomar o prédio da prefeitura, porque o prédio da prefeitura é um bem público que não pode ir à penhora. Então, isso aqui está diretamente relacionado, né? Claro que se um ente federado não pode dar aquele bem como garantia, ou melhor, se aquele ente federado sabe que aquele bem não pode ser tomado, é claro que ele não pode dar como garantia, senão é má fé, né? É má fé. Ah, eu vou pedir um empréstimo e dou o meu prédio como garantia. Pô, não tem garantia nenhuma, né? Porque se eu não pagar aquele bem, aquele prédio não pode ser tomado, não pode ser penhorado. Então que garantia é essa? Não tem garantia nenhuma. Por isso que não se pode dar. A Petrobras está precisando de dinheiro agora. A Petrobras pode pedir um empréstimo? Pode. E a Petrobras pode dar uma refinaria como garantia? Pode. Porque a refinaria não é bem público, é um bem privado. E se a Petrobras não pagar aquele empréstimo, o banco vai lá e toma a refinaria da Petrobras. Né? Toma a refinaria da Petrobras, contanto que não seja a refinaria de Passadina, né? Não vou nem comentar. É isso. Gente, isso aqui é o suficiente. Tá? Como eu falei, são só noções de bens públicos, não estão pedindo nada mais aprofundado do que isso, então não vou perder tempo com isso aqui não. Guarda só aquelas classificações e essas características que a princípio está de bom tamanho.
Tudo bem? Beleza, gente. Vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente faz umas questõezinhas sobre bens públicos. Até daqui a pouco.